Certo, agora que você já entendeu essas, essas primeiras áreas assim básicas, né, do, do funcionamento do programa, a gente vai construir de forma mais objetiva aqui os outros dois planos, tá? Eu quero demonstrar outras questões lá mais para frente. Vamos começar agora a fazer o segundo plano. Eu vou começar por aqui, vou pegar essa plantinha que tem bem aqui no final, esse matinho que tem bem aqui no final, e eu vou construindo. Tá vendo que eu comecei a passar por trás? Então, o que que significa? Significa que eu não tenho mais esse limite de fazer a imagem e ela sobrepor essa árvore que está aqui, né? Porque a árvore ela está em outro plano, olha. Se eu desmarcar aqui, eu desmarco a árvore, tá vendo? É por isso que é importante a gente criar a imagem em planos e não fazer um desenho só em uma única camada. Eu vou dar continuidade aqui, vou construir o restante. Vou fazer esse matinho aqui. Se eu quiser detalhar mais, é só aproximar. Então, Ctrl, espaço e o mouse ou então a sua caneta. Ó, ficou um pouquinho grossa essa linha, eu vou apagar, dar um Ctrl Z aqui e vou diminuir aqui a espessura. Então, vou colocar 5, tá? Tá 5,30 ali, porque estava 8,30 o outro. Então, eu vou construindo aqui o meu matinho. Eu posso dar o acabamento dele aqui atrás e falar, Rafael, não vai aparecer isso na imagem depois. Pode ser que apareça. Vai depender muito do resultado final que você vai querer criar. Aí eu vou fazer a estradinha aqui atrás. Vou fazer a outra linha da estradinha até o final. E aí eu vou fazer mais essa outra linha da estrada. Uma elevação aqui da estrada e o final dela. Vou dar continuidade aqui à outra parte do mato. Tá? E esse outro mato aqui. Isso é bem aleatório, tá? Aí vai de você, como é que você vai querer criar esse mato. Tem umas linhas aqui. Vou fazer a parte do fundo. Como eu disse, apesar dessa linha ela estar entre o limite do terceiro plano e do segundo plano, ela ainda faz parte do segundo plano. Por quê? Porque esse mato ele representa ainda uma área que está visível no segundo plano, né? Vou fechar aqui. Aqui também. E aí eu vou criando toda essa elevação. Aí você pergunta, mas Rafael ficou um pouquinho torto aqui, ó, o desenho. Essa linha aqui de trás, ela tá um pouco irregular. Ela não tá tão reta. Vou puxar a régua daqui do Krita. Para puxar a régua do Krita, basta você clicar aqui nessa parte da onde está aparecendo a régua. E caso não esteja aparecendo a régua, é só você vir aqui em exibir. Deixa eu ir com o mouse aqui, para aparecer a ponta do mouse. Exibir. E aí você vem aqui em mostrar a régua. Se estiver assim, né? Basta você vir aqui em exibir, mostrar a régua. Ele vai mostrar a régua para você. E aí, se você clicar com o botão esquerdo do mouse, ou então com o seu pincel da mesa digital, aqui e arrastar para baixo, ele vai justamente levar para você uma linha, que seria a linha, é uma linha superficial, né? Ela não existe essa linha, né? É só para a gente poder enxergar um pouco, caso eu esteja fazendo um desenho tão reto. Como aqui eu não estou fazendo desenho tão reto, porque a natureza ela não representa isso, né? Quando a gente aprende as funções do desenho, ou o desenho como um todo, a gente entende que a natureza ela nunca representa uma linha reta. A linha reta ela foi um conceito criado pelo ser humano, né? A natureza sempre cria formas, né? E diversas formas. Tanto formas irregulares quanto formas simétricas ou assimétricas, né? Que a gente diz. Mas isso é um outro assunto, né? Aqui eu represento assim para que ele tenha mais
você pode estar criando um desenho vetorizado. Então, para criar um desenho vetorizado, você vai ter que tentar fazer essa linha mais reta possível. Aqui, como eu não estou representando isso, eu estou representando um desenho mais expressivo, eu preciso que essa linha ela tenha essa irregularidade, para ela dar mais vivacidade na imagem, né? E aí a gente vai agora partir para o terceiro plano e fazer essa parte de cima aqui, tá? Vamos lá, eu vou selecionar o terceiro plano aqui. Pronto, aí eu vou começar a criar a casa aqui atrás. Eu fiz várias linhas aqui, mas a linha que representa a forma que eu quero representar a casa, se eu quiser representar a casa de frente, eu uso essa linha e essa linha. Se eu quiser deixar a casa um pouquinho inclinada, eu tiro essa linha daqui da esquerda e uso essa linha da direita. Ela dá uma inclinação para compor com essa outra linha aqui, tá? Vou afastar aqui para você entender um pouco melhor. Aqui eu estou deixando a casa em perspectiva. Então ela tem essa área aqui, um pouco maior, sendo que eu mostro um pouquinho da lateral dessa casa aqui no fundo. Se eu quiser deixar a casa de frente, eu uso uma linha aqui. Aí eu faço isso, aí eu tenho essa representação de que a casa ela tem uma visualidade de frente, frontal, né, que a gente chama. Mas eu vou fazer ela um pouquinho inclinada. Eu quero mostrar um pouquinho da lateral. Então eu vou deixar essas linhas aqui e aí eu vou tentar de forma a não errar. Errei. Deixar uma linha mais reta aqui e uma linha mais reta aqui. Existe um macete pra gente no desenho, né? Isso é uma coisa que eu vou passar para você agora. Toda vez que a gente quiser fazer uma linha mais reta possível, quando a gente for fazer, isso funciona também tanto para o desenho digital quanto para o desenho no papel. Quando você for querer fazer uma linha mais reta, você pode fazer isso com uma régua, claro, né? Mas quando você tem um esboço e você quer tentar representar uma linha reta, você tem que fazer ela de uma forma e que você não vá penteando ela. A gente vê muita gente por aí fazendo desenho penteado. Como é o desenho penteado? A pessoa faz uma linha assim e vai construindo essa linha, entendeu? Não tente fazer assim dessa forma. Para que você faça uma linha reta, quando você encostar a ponta do seu lápis, que se você estivesse fazendo no papel, ou estiver fazendo aqui na mesa digital, tente encostar ela na ponta e fazer ela de uma vez só. Assim, ó. Tá? Sem tirar ela do papel ou então da mesa. Se você errar aqui no computador, é muito fácil, porque é só você dar um Ctrl Z e você termina com a linha, né? Ó, fiz uma linha reta, tá? Sem tirar do papel. Nunca faça assim, penteado, como a gente chama. Algumas pessoas chamam de penteado, né? É o traço penteado. A pessoa ela tem uma certa insegurança na hora de fazer o desenho e ela vai justamente penteando esse desenho para completar ele. E aí depois ela fala assim: ah, não, depois eu passo uma linha só, eu passo uma caneta ou passo uma canetinha e aí aquele traço penteado some. É verdade que some, mas às vezes, por falta de experiência, até na hora de fazer o esboço, a pessoa risca tão forte no papel que quando ela for tentar fazer uma linha para deixar a linha completa, ela deixa muito marcado o desenho. Então, quando você vira o verso do papel, você vê aquele desenho um pouco profundo, né, no papel. Ele está quase que rasgando o papel. Então, se você for fazer, a dica é essa. Faça uma linha do início ao fim, tá? Aqui eu deixei um certo atraso no meu pincel, no Krita, e aí ele faz essa linha. Ó, eu inicio, ela risca meio segundo depois, né? Ó. Por quê? Porque eu quero ver como é que tá ficando a minha linha na hora que eu risco, tá? E é isso a dica. Vamos lá continuar o desenho. Aqui esse rascunhos aqui, isso daqui é uma área de árvores, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco mais no meu pincel, porque eu estou lidando com uma imagem mais profunda, né?
ela está mais dentro do desenho, né? Então eu vou fazer uma área de árvores. Às vezes, em desenhos que não tem tanta, que não precisa de tanto detalhe, é, o desenhista ele faz como a área do fundo como se fosse uma massa completa. Então ele vai fazendo só essas ondulações aqui para dar um volume, né? No caso eu faço assim, uma ondulação, mas tem desenhista que faz áreas assim de árvores, né? Aí ele faz uma árvore menor, ó. Ele faz árvores assim, tá? Aí dá o volume grande, uma área grande de árvores. Vou apagar aqui. E aí depois no final ele faz basicamente assim. Os troncos. Aí ele faz um corte minúsculo aqui e faz uma área aberta. Faz um tronco, uma área aberta. Um tronco, uma área aberta. Tá? Tronco, uma área aberta. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer... Oh, eu apaguei essa área aqui, não era para ter apagado. Aqui. Apertar o E. Vou apagar isso. Eu gosto de fazer a massa completa mesmo. Apertar o E de novo. Aí vou fazendo essa elevação e uma decaída aqui. Aí eu faço o mato de novo. Pronto. Aí ele meio que completa uma coisa na outra. Depois eu faço uma variação de cores aqui. Aí dá um resultado legal. Tá, eu vou completar mais essa linha aqui. Reforçar isso. Ver se está certo aqui, ó. Aqui está um pouquinho mais para baixo. Então, essa minha linha aqui, ela está errada. Ó. Começa aqui, termina aqui. Agora acho que ficou legal. Tem um macete também que a gente utiliza aqui no Krita, que é o mesmo macete quando a gente está fazendo no papel, que você pega o seu desenho, você está olhando para o seu desenho de frente assim, e aí em vez de você continuar desenhando para ver se o seu desenho está torto, você vira o papel do outro lado e aponta para uma direção onde tem a luz. Aí você vai ver se seu desenho vai ficar torto. Aqui no Krita a gente utiliza a tecla M. Se eu apertar M, ele vai inverter o meu desenho. Aí ele vai mostrar se meu desenho está torto ou não, né? Vou apertar M de novo para voltar para o estado anterior. Tá vendo? Ó, eu vou apertar aqui e aí eu vou ver se o desenho está torto. Vamos ver se está torto. Não, né? Parece que está interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou voltar para o estado normal e vou terminar só essa outra área aqui de mato para a gente poder finalizar esse vídeo. E eu poder explicar mais alguns detalhes. Eu vou fazendo por cima mesmo, não tem problema nenhum. Vou afastar aqui. Perfeito. Terminei. Só fechar aqui. Ok. Tá? Já tenho uma área de árvore aqui. Uma área aqui também. A casinha no meio. E aí, o meu terreno aqui na frente, né? Ah, faltaram as nuvens. Já esquecendo das nuvens. Vou diminuir o pincel. Porque eu vou diminuir porque essas nuvens estão mais distantes do que essa casa. Então a máxima é, se eu tenho um objeto que está mais distante do meu leitor, né, que é a pessoa que está olhando a imagem, menos detalhes ela tem e menos expressividade, no caso que a gente diz, né? Porque a linha ela é uma expressão do homem, né? Aqui, fazer a outra nuvem aqui em cima, fechar ela, beleza?
É a última aqui em cima. Ok. Falta essa bem aqui. Ok. Eu deixo sempre as minhas nuvens com a parte de baixo reta. Eu acho mais interessante. Tem gente que gosta de fazer nuvem assim, né? É aquela mais volumosa, que parece que você consegue enxergar o que tem debaixo da nuvem. Mas eu gosto de fazer assim, retinha. Ó, aqui eu deixei ela uma barriga. Eu vou tirar um pouquinho essa barriga. Pronto, eu acho que tá interessante. Usar o M de novo pra gente ver como é que tá invertido. Invertido tá legal também. M de novo. Tá, aí o que a gente vai fazer agora? Eu separei a minha imagem em planos, né? Eu tenho o plano 3, o plano 2 e o plano 1 e tenho uma árvore. Lembra que eu falei da questão da árvore, como ela está em primeiro plano? Eu falei assim, Rafael, não quero que essa árvore fique aqui, porque ela está no meio do caminho, né? Deixa eu selecionar aqui o meu mouse, para aparecer o ponteiro do mouse. Vou explicar melhor. Aí, vamos dizer assim, eu estou vendo que esse caminho passa por essa estrada, mas em vez de colocar uma árvore bem aqui, e que atrapalhe esse caminho da estrada, eu queira colocar um personagem aqui, né? Olhando para essa casinha, vamos dizer, um exemplo. E eu quero tirar essa árvore. Falei, mas essa árvore eu fiz numa camada separada, né? Ela tá nessa camada aqui, ó, né? E aí falar assim, mas eu quero jogar ela para esse lado de cá. O que que eu tenho que fazer para fazer isso daí de forma bem rápida e objetiva? Eu venho aqui em camada. Por que que eu venho em camada e não em imagem? A camada, na verdade, ela representa essas camadas aqui. Se você criou uma imagem em uma camada, significa que toda modificação dessa imagem aqui, né, que está nessa camada árvore, ela vai ser executada a partir do momento que você selecionar ela, a camada da árvore, né? Então eu venho aqui e seleciono a função camada aqui na aba superior, e aí eu venho aqui embaixo em transformar. Tá vendo? Eu poderia agrupar com outra, né? Mas eu não quero agrupar. Ou eu não quero transformar todas as camadas. Eu quero só a camada da árvore. E aí o que eu tenho que fazer? Eu seleciono aqui a opção transformar e eu vou espelhar ela horizontalmente. Então eu vou só clicar aqui, ela vai inverter para o outro lado, tá? E aí eu vou limpar aqui o fundo para a gente ver sem agora a imagem sem o esboço. Ó, como está a imagem, tá? Eu vou criar uma camada branca aqui embaixo para a gente poder ver melhor. Só selecionar aqui a último plano, aí eu vou apagar aqui. Eu vou selecionar a função F, que aí o F ele me dá o baldinho, né? Ou então eu venho aqui e seleciono o baldinho, tá bem aqui, ó. Ele preenche uma área inteira. E aí aqui na opção de cor, tá vendo que eu só tenho preto e branco? Eu vou inverter aqui, tá? Basta eu clicar na setinha que tá bem aqui, ó. Ele inverte para mim. Se eu não quiser clicar nessa setinha e quiser usar um teclado, né, para fazer a função mais rápida, basta eu selecionar a tecla X. Apertei X e ele vai sempre inverter para mim, tá? Inverti, né? Aí o que que eu vou fazer agora? Vou selecionar a camada que eu acabei de fazer, que é a que está em branco, e vou clicar na imagem. Ele vai preencher a imagem todinha para mim com essa camada branca, tá? Ó, tá vendo? E é isso. Eu vou deixar a árvore desse lado, para que a gente aproveite mais o espaço. Mas basicamente a primeira parte é isso, né? A construção da imagem, né? Deixar a imagem no modelo digital, não no modelo rascunho, como a gente fez no papel, né? E o vídeo a seguir a gente vai preencher essa imagem com cor, né? Então é isso. Obrigado.